Bom, para quem já utilizava a biblioteca da CLI, aquela que a gente usava para instalar pacotes como o Lint, o Prettier e o arquivo do Sonar Properties, até o Husky para fazer as execuções, essa biblioteca ela continua válida, mas agora ela tem outro propósito, tá? Ela trabalha em conjunto com o sistema, agora com o DevOps, para simplificar o processo e para permitir também que vocês consigam configurar alguns itens da maneira que vocês preferirem. O sistema, por padrão, ele vai criar um Sonar Properties caso o seu projeto não possua um, mas caso o seu projeto possua um Sonar, um arquivo Sonar Properties, ele vai prevalecer, né? Ele vai sobressair aí as configurações padrão que o servidor cria. Então, isso seria para realizar aí basicamente uma análise customizada. Caso o seu projeto tenha necessidades específicas, ou você precise configurar pastas específicas, ignorar módulos específicos, você vai precisar criar aí uma análise customizada. Eu acho que esse processo não vai ser tão incomum, porque cada projeto vai ter uma necessidade específica, então eu acho que volta e meia aí vocês vão acabar precisando trabalhar com esse processo. Eu vou mostrar para vocês como que ele funciona. Primeiramente, né, para utilizar a lib da CLI, caso você nunca tenha realizado o processo, você precisa acessar aí a nossa documentação no GitHub. Eu vou deixar o link aí também, junto com algumas outras informações. E aí, aqui ela te ensina como você fazer a autenticação para conseguir utilizar os pacotes da Dev. Então, caso você nunca tenha instalado o token globalmente aí no seu computador, você precisa realizar esse processo. E depois você pode acessar aí a biblioteca da CLI. Ela vai ter aí alguns informativos. Você pode executar o comando completo para instalar mais bibliotecas que só o Sonar, mas nesse momento aqui o interessante para a gente é esse comando, tá? É somente esse comando aqui com a flag do Sonar, para que ele vá direto para o processo de instalação e criação do Sonar. Beleza? Bom, vou rodar esse comando aqui no próprio projeto, tá? Esse aqui é o back-end do próprio DevOps, então vou executar ele aí mesmo para testar, vou responder aí as perguntas. Estou utilizando o Node. E aí ele começa a me perguntar se eu desejo configurar o Sonar. No caso que eu vou colocar que sim, porque senão ele vai encerrar o prompt. Então sim. E aqui ele me faz uma pergunta muito importante, que é se eu desejo utilizar o nome padrão do DevOps para o projeto. O que que é um nome padrão? Lá no Sonar, eu mostrei para vocês que o nome ele é automaticamente gerado, ou você pode definir um nome para ele através da plataforma do DevOps, vindo aqui na parte de execuções do Sonar, em editar, e aí você insere um nome aí para o seu projeto dentro do Sonar e ele vai aparecer lá, beleza? Bom, caso você tenha configurado um nome aqui para esse projeto, ou caso você queira até utilizar um nome padrão que a própria plataforma vai gerar, você pode simplesmente marcar como sim, tá? Se você marcar como sim, ele vai gerar um arquivo do Sonar Properties para você, mas ele não vai inserir as keys de nome e key, e project key, que são as duas chaves ali no arquivo que definem o nome que ele vai ter e qual que é o path dele dentro do Sonar. Beleza? Nesse caso aqui, então, eu vou colocar que sim, tá? Eu recomendo também que vocês coloquem sim, para evitar aí de ficar sobrescrevendo, ficar com partes de informações em um lugar e partes em outro. Mas caso você queira digitar o próprio nome, eu vou fazer esse processo aqui também depois para mostrar para vocês como fica. Bom, então aqui colocando o sim, ele vai me perguntar qual que é o meu diretório raiz, que é o source, e aí ele já vai gerar o arquivo aí do Sonar Properties para mim. Bom, se eu abrir aqui, para quem utilizava já a biblioteca, provavelmente vai perceber que está bem menor o conteúdo desse arquivo, porque muitas coisas aqui foram removidas, tá? Muitas informações aqui nós não utilizamos mais, beleza? Bom, o que que esse arquivo aqui é, né? Ele é o arquivo de configuração para que o Sonar entenda onde estão as informações que ele deve analisar. Esse arquivo que ele é gerado aqui, ele é o mesmo que o servidor gera. Por padrão, ele é o mesmo, tá? Então, o conteúdo que vocês estão vendo aqui agora é o mesmo conteúdo que nós temos lá, beleza? Só que aqui você pode editar essas informações. Igor, como que eu vou saber quais informações são quais, o que que elas significam? Na documentação do próprio Sonar, estou até com o link aqui, você tem as informações aí das chaves, ó. Vou deixar esse link aí também para vocês poderem olhar depois.
mas você tem as informações Sonar Token, Sonar Host URL, Sonar Project Key, Sonar Project Name, Project Version, e aí tem uma série de outras informações aqui que vocês podem preencher, tá? E vocês também podem definir aí de acordo com a necessidade do projeto de vocês, beleza? Bom, lembrando que o Sonar Token e o Sonar Host URL, eu não recomendo que vocês preencham em momento nenhum, tá? A não ser que vocês realmente queiram gerar análises no próprio computador de vocês, tá bom? Por que que eu recomendo que vocês não façam isso? Porque lá dentro do sistema, essas duas chaves aqui, tanto o Sonar Token, tanto o Sonar Host URL, ela vai ser modificada, tá? O servidor vai inserir as próprias, mesmo que ela já exista no seu arquivo. Por que que ele faz isso? Para evitar que você insira um valor errado ou que você insira um valor diferente do que está conectado com o Sonar dentro do servidor. Mas, caso você queira utilizar localmente, você pode fazer isso. E aí, o que você precisaria fazer nesse caso é o seguinte: vocês vão acessar aqui a conta de vocês do Sonar. Então, vocês vão vir aqui em My Account, por exemplo. Vai vir aqui na parte de segurança e vai criar um novo token, tá? E aí vocês podem criar um token de análise, um token... Acredito que o token de análise seria o ideal para esse caso, tá? Que ele é de fato um token para analisar um projeto. Vocês podem até criar um token de projeto que só vai servir para o projeto específico, tá? E o que que vocês podem fazer? Vocês podem inserir esse token aqui dentro do aqui vocês vão criar, né, a chave, por exemplo, sonar.token, e aí vocês vão colocar esse token aqui como variável de ambiente ou o token que vocês criarem lá. E a parte do Sonar URL, caso vocês queiram configurar também, é o URL do nosso servidor, tá? Então é sonar.dev.codes. Mas lembrando, somente se você quiser executar o Sonar no seu computador, tá? Não tem necessidade de você configurar nenhuma dessas duas chaves, caso você vá executar o Sonar pelo comando aqui do servidor, beleza? Bom, acredito que é isso, tá? E depois que vocês configurarem aqui, vocês vão commitar na branch que está vinculada ao repositório que vocês criaram aqui de execução. E aí, a próxima vez que vocês executarem, ou a próxima vez que a rotina for executada, ela vai utilizar as configurações que vocês definiram. Até uma dica importante, tá? Alguns projetos, algumas pessoas têm dificuldade em fazer o percentual de cobertura. Possivelmente é porque essa pasta aqui ou ela não existe ou ela é outra. Dependendo da biblioteca que você utiliza para executar seus testes, você pode ter que modificar esse caminho e também é importante que essa pasta ela esteja no Git. Então também tenha atenção se essa pasta não está aqui no seu ignore, tá? Porque como o projeto ele é clonado lá no servidor quando você executa por lá, ele não vai gerar os testes, ele não vai executar os testes. Ele vai procurar arquivos de informação que mostrem para ele qual o percentual de cobertura dos testes. Beleza? Bom, fazendo um outro teste aqui bem rapidinho com vocês, só para a gente fazer um outro caminho aqui. Acho que eu coloquei o errado, mas tá bom. Acho que não vou precisar instalar nada de novo, não. Configurar o Sonar. E aqui eu vou colocar que eu não quero, tá? E aí eu vou colocar o nome de teste. E aí vou criar, vou colocar o source. E aí aqui de novo ele criou para mim, só que agora ele definiu tanto o Sonar Project Key quanto o Sonar Project Name, tá? Ele definiu aí as duas chaves que o projeto vai gerar dentro do Sonar. Aí sim, nesse caso aqui, caso você tenha definido essa chave aqui e também tenha definido alguma coisa aqui, o arquivo vai sempre prevalecer. Nessas duas chaves aqui, o arquivo vai sempre ter mais prioridade no processo do que as informações que você inserir aqui. Beleza? Bom, é isso, tá? A parte aí de análise customizada é só vocês executarem esse processo. É um processinho bem simples, a biblioteca ficou bem mais simples, né? Quem lembra aí que a gente tinha até o processo do Husky, que ela trabalhava ali num pré-push. Então, a cada push ele verificava, dependendo da branch que você definiu. Era um processo bem mais trabalhoso do que é agora. Beleza? Então é isso. Valeu!